Muito bem, então vou fazer o seguinte, eu vou ler o texto aqui novamente e vocês vão identificar de quem o texto está falando, combinado? Ok? Vamos de novo? Porque a última vez foi mais... Estava fácil a última vez, mas alguns ficaram assim meio, assim, envergonhados de levantar a mão. Então eu vou ler o texto, e quando você identificar de quem o texto está falando, você levanta a mão, tudo bem? Nós nem vamos colocar o texto ali, tá? Não vamos projetar, eu vou ler aqui, e quando você captar a mensagem, você levanta a mão, eu sei de quem o texto está falando, combinado? Vamos lá, Ezequiel capítulo de número 28, a partir do versículo de número 12, diz assim: você era um modelo da perfeição, cheio da sabedoria e de perfeita beleza. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam: o sárdio, o topázio, o diamante, berilo, ônix e jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Seus engastes e guarnições eram feitas de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Ninguém? Não é para falar, não. Ô, gente, tanto tempo nessa igreja, hein, Karina? 50 anos de... Falou? Então tá bom. Quem sabe aí, levanta a mão. Levanta a mão. Levanta a mão, não precisa ter medo, não. Não vou perguntar. Vou sim, estou brincando. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o designei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Em algumas versões diz sobre as pedras afolgueadas, Eu gosto muito dessa expressão. Você era inculpável em seus caminhos, desde o dia em que foi criado até que se achou maldade em você. Por meio do seu amplo comércio, você encheu-se da violência e pecou. Por isso eu o lancei, humilhado, para longe do monte de Deus, e o expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu o atirei à terra, fiz de você um espetáculo para os reis. Por meio dos seus muitos pecados e do seu comércio desonesto, você profanou os seus santuários. Por isso fiz sair de você um fogo que o consumiu, e reduzi você a cinzas no chão, à vista de todos os que estavam observando. Todas as nações que o conheciam espantaram-se ao vê-lo. Chegou o seu terrível fim, você não mais existirá. Quem identificou o personagem agora, levanta a mão. Bem alta a mão. Então vamos fazer o contrário. Quem ainda não identificou, levante a mão, com coragem, assim, eu ainda não identifiquei. Nunca bate, a conta nunca fecha. Então eu vou ler um outro texto agora, em Isaías 14, a partir do 12 também, ok? Essa é a última chance de identificação. Isaías, capítulo de número 14, versículo de número 12. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra, você que derrubava as nações, você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, e eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo, subirei mais alto que as mais altas nuvens, e serei como o Altíssimo. Quem agora identificou? Levante a mão. Os dois textos falam a respeito de quem? De Lúcifer, do diabo, Satanás. Se você lê historinhas do Chico Bento, o coisa ruim, Os dois textos falam a respeito de Lúcifer, de Satanás. Inclusive, gente, esses dois textos correspondem a 99,9% do que nós sabemos, a respeito dessa queda de Satanás dos céus. Se você quiser saber,
né, o máximo que você vai conseguir de informação na Bíblia são esses 2 textos que nós lemos. Porém, eu não vou falar do tinhoso, do coisa ruim, de Satanás. Esse altar aqui é um altar muito santo, e nós não vamos gastar tempo ensinando a respeito de Satanás. A gente gasta tempo aqui ensinando a palavra de Deus a respeito de Jesus. Porém, hoje nós vamos falar sobre o pecado que dominou o coração desse ser que foi criado de uma forma tão especial, que é um pecado chamado vaidade. Hoje nós vamos falar a respeito do quê? De vaidade. O Salomão, que escreveu provavelmente o livro de Eclesiastes, ele repete essa palavra vaidade por muitas vezes no seu livro, gente. Inclusive a frase mais repetida é essa: vaidade de vaidades. Diz o pregador: vaidades de vaidades, tudo é vaidade. Amém? Então, esse é o tema da nossa ministração nesta manhã, e eu gostaria muito que você estivesse com o seu coração aberto para a palavra de Deus. Feche os seus olhos. Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos dá desta manhã. Já, ó Pai, tivemos a oportunidade de adorar, de louvar o seu nome, de trazer aqui uma oferta, um dízimo. Nós te agradecemos por tudo isso, ó Pai. Porém, nós sabemos que o Senhor sempre completa a boa obra que começa. Então, complete a boa obra que o Senhor começou nas nossas vidas nessa manhã. Queremos, ó Pai, sair deste lugar com a sua palavra compreendida, com a sua palavra gravada no coração, e cheios, ó Pai, de unção, porque nós queremos que a palavra seja eficaz em nossas vidas, no nome de Jesus. A vaidade é a fonte de todos os vícios, já dizia o poeta. A vaidade é o pecado inicial, o primeiro que aconteceu. Às vezes a gente acha que é o pecado de Adão e Eva, né? Mas o primeiro a pecar foi esse anjo de luz, né, criado de uma forma tão especial por Deus, que por algum motivo permitiu que essa vaidade entrasse no seu coração, a ponto de querer ser maior do que o próprio Deus, né, maior do que aquele que o criou. Então a vaidade é a fonte de todos os vícios, gente, e ninguém está livre dela. Todos nós temos que tomar muito cuidado com esse negócio chamado vaidade. Esses últimos dias aconteceu alguns fatos assim que me chamou a atenção, né? Eu pedi uma comida no iFood, como todo mundo aqui pede de vez em quando, né? Pedi uma comida no iFood. Por que você deu risada, Dani? Você pede muito? Está viciado no iFood? É comida. A Dani falou em comida que nem a Chloe, né? Aí eu pedi uma comida e chegou o motoboy, eu abri o portão, e ele falou: ô pastor, é aqui que você mora? Não, eu nem conhecia, né, o motoboy, conversei um pouquinho com ele, entregou a comida, né. Aí outro fato interessante, né, eu fui levar a Chloe no médico, lá no Hospital Santa Teresa, né, peguei os documentos dela. Quando eu cheguei na recepção, a moça falou: ô pastor, você trouxe a Chloe de volta aqui, né, porque a moça da recepção também conhecia, né, a gente, né, pelo fato da Chloe ter ido lá, e a Jaque tem um empreendimento aí de semijoias e bijuteria, chama Chloe, né? Ela comprava isso de uma outra pessoa que é aqui da igreja e tal. E aí eu entreguei a carteirinha lá, pastor Brato falou: ô pastor, tá tudo bem? Tudo bem com a Chloe? Né? Vocês estão de volta aqui? Eu falei: tá tudo bem, não sabia nem o nome da mulher, né? Então vão acontecer algumas coisas, né? E no shopping também esses dias, né, aqui no Campinas Shopping, né, eu fui tomar um café, né? Aí eu fui tomar um café: pastor, você vai querer com leite ou sem leite? Eu falei: mas uai, eu olhei assim para, será que está alguém filmando a gente aqui, né? Fora que eu gosto muito de correr, né? Eu gosto de correr, eu corro ali perto da minha casa, ali, né, no Tancredão, né? Estava correndo, aí estou subindo no trotinho, né? Estou subindo, né? Aí passa um carro, ô pastor!
assim, aí estou descendo no meio do canteiro lá, aí veio, pastor, está correndo. Eu falei, estou correndo, né? Não está vendo que estou correndo. Aí eu fiquei pensando, essas coisas, gente, vai gerando algo na gente, né? Eu falei, olha que eu estou ficando famoso, né? Olha que eu estou ficando famoso aqui, né? Eu confesso, já a vaidade, ela vai entrando no nosso coração. Aí eu falei, olha que legal, cara, está conhecido aqui na cidade. Gente, se nós não tomarmos cuidado, essas coisas vão entrando na nossa vida, essa vaidade, ela vai entrando na nossa vida e vai nos dominando. A vaidade, gente, é um pecado muito poderoso. E eu tenho uma convicção de que talvez seja aí, né, o pai e mãe de todos os outros pecados. Porque se a gente for olhar de uma forma muito crítica para os nossos erros, você vai perceber que se não foi pelo motivo da vaidade, a vaidade foi responsável por uma boa parte. Então hoje eu quero compartilhar de 4 coisas que acontecem na mente, no coração, na vida de uma pessoa que é dominada pela vaidade. A vaidade, ela é prima irmã do orgulho. Nessa semana, né, o discipulado, com certeza, vai falar muito a respeito de orgulho, do que o orgulho nos leva, o que o orgulho pode produzir em nós. O orgulho e a vaidade caminham lado a lado, e muitas vezes, né, representa exatamente a mesma coisa. Uma pessoa dominada pela vaidade, o que acontece com essa pessoa que é dominada pela vaidade? Distorções, né? A sua mente, o seu coração, as suas atitudes, o seu jeito de ver a vida, o seu jeito de enxergar as coisas de Deus, o seu jeito de se relacionar com Deus, quando a vaidade toma conta, gente, isso é distorcido. Você viu os 2 textos que nós lemos, né? Um ser poderoso, um anjo, né, de luz, aquele que andava sobre as pedras afogueadas. Gente, olha que coisa, né, assim, deve ser uma visão muito bonita em relação, né, a esse relato bíblico. E isso, a vaidade entrou no coração, né, de Lúcifer a ponto de distorcer, a ponto de colocar um desejo pecaminoso, errado, de querer ser maior, de estar acima de Deus. Então, ninguém está isento desse tipo de distorção gerada pela vaidade. A vaidade, ela transforma o inútil em algo essencial. O que eu falei? A vaidade transforma algo inútil, o que é o inútil? É sem utilidade, algo que não serve para nada ou para quase nada, em algo essencial para a nossa vida. Ou seja, a vaidade, ela tem a capacidade de mudar o sentido da nossa vida, mudar a direção que nós estamos caminhando, transforma coisas que são inúteis em coisas que são essenciais. Por essencial, coisas que são inúteis, gente. Coisas que não vão acrescentar nada ou vão acrescentar muito pouco em suas vidas. Se você parar para pensar e olhar para a sua vida sempre com um olhar crítico, você vai perceber. Às vezes nós fazemos certas coisas na nossa vida essenciais, mas no fundo, se a gente for parar para poder pensar, são coisas de pouca utilidade, ou de quase nenhuma utilidade. A gente pode começar com os bens materiais. Tudo bem? Os bens materiais. Gente, olha para a sua casa. Olha lá para a sua casa. Né? Com certeza vai abrir o armário e vai cair um monte de poeira. Não é? Não é assim? É um monte de coisa.
né, que você vai comprando, porque você acha que isso vai ser essencial, mas são coisas, gente, que só vai ocupar o espaço. Olha para você ver, olha com um senso crítico, para a cozinha, só para a cozinha. Olha para as panelas, quantas panelas você realmente utiliza? E quantas você tem? Olha, porque o arrozinho você sempre faz naquela, está até torta, amassada, é sempre aquela, porque essa é melhor para fazer, não é? E fica lá. Então nós vamos adquirindo esse tipo de coisa, sem falar, por exemplo, em algo hoje aí que é grudado com as pessoas, que é o telefone celular, não é? Olha para você ver, é útil ou é inútil o telefone celular? É útil, não é, gente? Está com medo? Tá ali, é útil. Obviamente que é útil. Mas você já percebeu o tanto de coisa que tem dentro de um telefone celular? Você jamais vai usar, você vai usar o WhatsApp, o Facebook, Instagram e olha lá, outra coisa. O aplicativo do banco, né? Que representa quase nada daquilo que tem dentro de um telefone. E o interessante é que quando o fabricante lança um novo modelo, que tem algo, você já não está usando 90% daquilo que tem lá. Mas lança algo, eu preciso ter aquele. Por quê? Porque aquele, às vezes você nem sabe o que é. Essa é a realidade. Coloca um nome em inglês, difícil de entender, algumas siglas, aumenta em R$1.200 o preço, e você vai lá e compra algo que você não vai usar. E tem muitas pessoas que acham que isso é essencial para a sua vida. Não estou dizendo que a gente não deva ter conforto, não é isso. Não ter coisas, né, que são boas, não é isso que eu estou dizendo, não, porque a palavra de Deus nos diz, né, que nós teríamos uma vida abundante, eu creio nisso. Mas uma vida abundante não é uma vida de desperdício por causa da nossa vaidade. Veja bem, gente, presta atenção, vamos para o quarto. Agora, vamos lá, deixa o quarto, vai para o banheiro então. Quantos cremes você tem lá no banheiro? Que você não usa? Eu não estou falando só para mulher não, para homem também. Para homem também. Quantos cremes você tem lá aberto que você deu uma borrifada na mão e deixou, não gostei muito do cheiro, e deixou lá? Presta atenção para você ver, olha lá, o quanto, porque você comprou isso, a vaidade vai nos impulsionando a um monte de coisa, aí falta dinheiro, e sempre vai faltar dinheiro quando a vaidade nos domina. Vai para o quarto agora, guarda-roupa, abre o guarda-roupa, quantas roupas você não comprou? Quantas roupas estão lá? Não é que você não usa, não. Você usa uma vez por ano. Roupas que você comprou apenas para uma situação especial e está lá agora, gente, está parado lá e tal. Mas por que você comprou isso? Porque eu não ia repetir roupa no final do ano. Culto de passagem de ano. Não tem problema se você tem condição de comprar uma roupa, né, para o culto de passagem de ano, mas pensa, gente, que você tem que usar isso mais vezes, você tem que fazer, né, útil as coisas, e eliminando as coisas que são inúteis, e o que é útil é essencial, não é o que é inútil que é essencial, amém? Vamos parar por aqui, vamos mudar de capítulo que você já entendeu. A vaidade, gente, domina, a vaidade domina. E tem muitas pessoas que estão vivendo crises financeiras extremas porque são dominadas pela vaidade. Se o outro tem, eu quero ter, se bem que isso é cobiça. Mas tudo envolve a questão da vaidade, quando a vaidade domina o nosso coração. Então, o primeiro ponto é isso. Pessoas que são dominadas pela vaidade, tem uma habilidade de transformar o inútil em algo essencial. Eu gostaria muito que você começasse a olhar com um senso crítico para a sua vida, para as suas atitudes. Ver realmente se você não tem considerado como essencial algo
que não vai fazer diferença ou diferença alguma na sua vida. Segundo ponto, o falso se torna verdadeiro. Escute bem, uma pessoa, quando ela é dominada pela vaidade, ela tem uma capacidade de transformar o que é errado em certo e o que é certo em errado. Uma das grandes dificuldades que a gente enfrenta dentro da igreja, quando aconselha uma pessoa cheia de vaidade, é exatamente isso. Ela quer lhe convencer de que o errado é certo. E muitas vezes de que o certo que você está falando é algo errado. Sabe por que isso acontece? Porque a nossa alma, ela é faminta. Se um dia você tentar alimentar a sua alma, a ponto da sua alma ficar saciada, você vai entender que isso não vai ser possível, porque a nossa alma é um poço sem fundo. Quanto mais nós alimentamos, mais desejo de comida a nossa alma tem. Os nossos sentimentos, eles são insaciáveis. E quando ele é temperado com esse negócio de vaidade, as coisas são potencializadas. Pessoa dominada pela vaidade transforma o falso em algo verdadeiro. Sabe por quê? Porque aquele que é vaidoso e é dominado pela vaidade, primeiramente, nunca admite o erro. Nunca. Pessoa dominada pela vaidade nunca admite o erro. E quando eu falo nunca admitir o erro, para mim admitir metade de um erro é não admitir o erro. Tudo bem? Admitir 25% do erro. Você não admitiu nada. Você não entendeu nada a respeito de humildade e de correção de situação. Então, a pessoa que é dominada pela vaidade, ela tem essa habilidade, gente, né, de transformar, de achar argumentos para fazer com que os seus erros e as suas falhas seja algo validado. Talvez validado pela sua cabeça, pela distorção da palavra de Deus, pela sociedade, né, distorcida que nós vivemos. Mas quem é dominado pela vaidade e não quer passar a vergonha de encarar os seus erros, sempre vai transformar o falso em verdadeiro. Então, nós também temos que fazer esse exercício. Será que isso de vez em quando não brota dentro de nós? A vaidade, lá no trabalho, quando você erra, e aí você coloca a culpa na máquina, né? O apelo já vai acontecer, segura um pouquinho aí, eu sei que Deus está tocando o seu coração, mas a culpa é da máquina, não é? Gente, nem é a máquina, e nem é a máquina. Às vezes foi você mesmo que cometeu a falha, mas a vaidade não permite você admitir os seus erros, não permite admitir as suas deficiências, e nós acabamos por contar mentiras, que às vezes a própria pessoa começa a acreditar naquela mentira. De tanto contar uma mentira, aquela mentira parece se torna o quê? Uma verdade, e ela carrega aquilo como algo absoluto na sua vida, porque toda mentira satisfaz uma alma doente. O que eu disse? Toda mentira satisfaz a alma doente. Sabe por quê? Porque a mentira, ela gera aquele alívio momentâneo. Quando você está vivendo uma situação e você sabe que você tem que assumir os seus erros, as suas falhas, corrigir aquilo, você tem duas opções: encarar a realidade, que realmente é doída, fazer aquilo que é certo, ou você pode pegar um caminho alternativo. E o caminho alternativo da mentira, ele sempre gera um alívio do imediato, mas nunca corrige as coisas por inteiro e por completo.
Então, a vaidade nos conduz para isso, gente. Nos conduz para quê? Para distorcer as coisas. Por quê? Porque nós não queremos assumir, né, a vergonha ou a responsabilidade das nossas falhas. Se eu pudesse escrever a Bíblia, eu aqui, escrever os textos da Bíblia, eu pensaria assim, por que eu vou escrever certas coisas? Por que eu vou escrever, por exemplo, que o Caim matou o Abel? Vamos fazer o texto mais fácil, Celso. Para que colocar essas polêmicas, né? Porque eu vou colocar que o Noé, quando saiu da arca, fez uma giribita, entende giribita, né? Fez um vinho forte, bebeu, ficou bêbado, deu vexame, e ainda um filho, por vê-lo nu, acabou sendo amaldiçoado, ele e a sua descendência. Eu tiro isso. Fácil, tiro fácil. Davi, para que colocar aquela mancha no currículo do Davi, hein, pastor Brás? Davi, tudo bem, está tudo legal, um rei, um homem segundo o coração de Deus. Para que eu vou contar aquela história do terraço e da mulher nua tomando banho? Porque só dá para tomar banho pelado. Essa é uma revelação divina de Deus para a sua vida. Pode anotar aí, né, que essa é a revelação da palavra de hoje para a sua vida. Eu corto isso, gente, eu corto esse negócio, eu cortaria, se fosse eu cortaria. Para que eu vou colocar que o Pedro negou a Jesus por quantas vezes? 3, eu corto esse negócio, eu deixo a Bíblia, gente, linda, linda, linda. Mas a Bíblia não é inspiração humana, ela é inspiração divina de Deus. E sabe por que isso está registrado lá? Para que a gente entenda que todos somos falhos e temos que encarar as nossas falhas. E para encarar os nossos erros e as nossas falhas, nós vamos ter que vencer a vaidade. Para a sua casa ser melhor, para a sua família ser uma família mais conectada, você vai ter que aprender a assumir as suas falhas, as coisas que você faz de errado. Se você não sabe disso, eu estou dizendo, você faz muita coisa errada, você fala muita coisa errada, você pode não admitir, mas isso é de todo ser humano sobre a face da terra. E se você quiser ter uma harmonia divina lá dentro da sua casa, você vai precisar aprender a lidar com esse negócio de vaidade, e não é só lá na sua casa, é aqui dentro da igreja também, porque quantas almas vaidosas nós não temos dentro da igreja? Eu não gosto assim, eu não quero assim, porque o pastor fez desse jeito, porque não fez daquele jeito. Eu não estou dizendo que as críticas, elas não devem ser feitas, não, nós vivemos em comunidade, a comunidade, é esse atritar da comunidade que vai nos aperfeiçoando. Porém, gente, a vaidade, ela nos engessa, sabe, ela nos concreta num ponto, e não deixa a gente sair de lá. E nós precisamos, com certeza, vencer esse negócio chamado vaidade. Porque se nós não vencermos a vaidade, nós não vamos caminhar como Deus quer que a gente caminhe. Se nós não vencermos a vaidade, na nossa vida como um todo, vai ser muito difícil a plenitude de Deus se cumprir na nossa vida. Uma outra coisa, e a terceira, que a vaidade faz na nossa vida, ela transforma a idolatria em coisas sagradas. E isso nós vamos vendo a rodo por aí. Transforma idolatria em algo sagrado. E não precisa a gente correr para muito longe para poder ver isso. Nós vemos, e é o nosso cuidado aqui, e você que vai participar do discipulado dessas semanas, você vai ouvir isso. Qual que é a nossa luta aqui dentro da igreja? É que o culto seja um culto para Deus. O culto não é para você. O culto não é para mim. Nós estamos aqui para cultuar a Deus. Você percebe como é invertido? Você percebe como as coisas são invertidas?
né? Hoje, ao invés do foco ser em Deus, ele passa a ser no quê? Em mim, na pessoa. E as igrejas trabalham não para que o culto seja mais intenso para Deus, mas que seja diferente para a gente. Por isso, há uma necessidade de uma constante novidade dentro da igreja, de uma constante renovação. Não estou dizendo de melhorias, não é isso, né? Graças a Deus, tem que ter melhoria mesmo, as coisas vão avançando, o mundo contemporâneo é desse jeito, porém nós não podemos inverter as coisas, e às vezes nós vamos criando conceitos que já foram, passaram, serviu para um tempo, mas a gente não muda. Sabe por que a gente não muda? Porque é vaidade. É vaidade. Nós olhamos aqui e falamos, não, vai ficar desse jeito. A dificuldade de renovar a mente. E o outro extremo, a pessoa que acha que a mudança constante é o que vai fazer com que a sua vida avance. Não é nenhum dos dois extremos. Tomar cuidado para a gente não transformar, né, aquilo que é idolatria em coisas sagradas, gente. Porque isso é uma inversão muito crítica de valores. O que é mais importante? Esse prédio ou você? Responde. É. O que é mais importante, você ou a sua roupa? É. O que é mais importante? Você ou sua conta bancária? Você. O que é mais importante? A sua família ou o seu status social? Falar, gente, é simples. Viver isso é muito difícil. Porque às vezes nós sacrificamos o conforto da nossa família por um status social, por um carro que nós não podemos ter. A gente deixa a família passando, não digo passando fome, mas apertado para ter o carro que às vezes nós deixamos de investir em nós mesmos, né? Gente, às vezes tem até uma coisa simples e boba, que eu conversava com a pessoa esses dias, ai pastor, antigamente eu tinha vontade de comer um monte de coisa, né? A pessoa muito simples, eu achei interessante a colocação, sabe pastor, mas era assim, ó, se eu tivesse vontade de comer alguma coisa, e fosse o mesmo preço de uma blusinha, o que eu fazia? A pessoa comprava a blusinha. E depois mudou a minha cabeça. Hoje eu invisto mais em mim do que nas coisas. Mais em mim do que nas coisas. Então a gente tem que tomar cuidado, porque isso acontece em todas as esferas da nossa vida. Acontece em alta escala, né, de transformarmos aquilo que não vem de Deus na nossa cabeça, coisas que são de Deus. Pessoas se tornam divindades, né? Pessoas vão se tornando divindades, com D minúsculo mesmo. Gente, Deus, Ele é único, amém? E suficiente. Um dia, se eu não estiver aqui, neste altar, pregando a palavra, por qualquer motivo, eu vou dizer para vocês, esse altar não vai estar vazio. Vai ter alguém aqui, pregando a palavra de Deus, da mesma forma, ou quem sabe não até melhor. Essa vaidade nós não podemos carregar com a gente. Eu sempre digo aqui no presbitério, né, que nós estamos pastores aqui na igreja, pela graça e misericórdia de Deus. Somos donos da igreja. Lá nos céus, vai ter só um pastor, que é o Senhor Jesus Cristo. Aqui nessa terra, Deus nos organizou dessa forma. Porém, não existe absolutismo nessas coisas. Não existe, gente. Olha, a minha oração, eu vou dizer algo para você. A minha oração, ela tem o mesmo efeito que a sua oração. Você sabia disso? Que a sua oração tem o mesmo efeito que a minha oração? Você sabia disso? E nós vamos nos esquecendo dessas coisas. 2 erros, que é o extremo, de achar que não somos nada
e de acharmos que somos tudo. Ambos a vaidade faz parte e ambos a vaidade domina. E para finalizar, eu falei, do inútil se torna essencial, o falso se torna verdadeiro, a idolatria se torna algo sagrado e a ostentação se torna uma necessidade. A ostentação se torna uma necessidade. A necessidade de aparecer. A necessidade de estar sempre no protagonismo das coisas. Isso é vaidade. Isso é vaidade. Se você continuar com essa vaidade lá dentro do seu trabalho, de achar que só você pode ter as ideias boas, e não as pessoas que você gerencia, que você coordena ou supervisiona, se você continuar com essa vaidade, os seus dias de liderança estão contados, estão contados. A ostentação, só eu faço bem feito. Né? Eu já contei a história do galo para vocês, né? Do galo que cantava no quintal e o sol levantava. O galo cantava no quintal, Edivaldo, e o sol levantava. O galo perdeu hora. Perdeu hora. E ele acordou desesperado. E ele falou assim, e agora? Eu perdi hora, não cantei. Quando ele olhou, o sol estava lá em cima. Ele achava que era por ele cantar que o sol se levantava. Então tem muitas pessoas que ostentam isso na sua vida. Aqui dentro da igreja existe uma organização eclesiástica, orientada pela própria palavra de Deus. Mas aqui dentro dessa igreja tem muitos pastores, mestres, evangelistas, apóstolos, que talvez não tenham uma sigla na frente do seu nome, mas exercem essa função e são considerados espiritualmente tão quanto aqueles que têm. Então, esse negócio de ostentação, toma cuidado, porque isso vira uma necessidade. Uma necessidade. Quanto mais vaidade entra dentro de nós, mais a necessidade da ostentação, ela se torna intensa na nossa vida. É a questão do eu sou mais importante do que tudo. Você não é mais, você é muito importante, mas você não é mais importante do que tudo. Ah, se eu saio dessa igreja, essa igreja acaba. Talvez você ficar na igreja, a igreja acaba. Estou brincando. Não falei isso não, viu? Falei isso não. São coisas. A igreja depende. A igreja depende do Senhor Jesus Cristo. É isso que a igreja depende. E o nosso esforço sempre vai ser o de não atrapalhar aquilo que Deus quer fazer. Agora, você quer ser um crente ostentação? Você quer ser? Eu vou deixar a possibilidade de você ser um crente ostentação agora. Tá bom? É só um parênteses aqui. Quer ostentar alguma coisa? Ostente a sua salvação. Ostente a sua salvação. Quer se orgulhar de algo? Se orgulhe disso, da sua salvação. Quer ostentar algo? Ostente o temor a Deus que nós já ministramos a semana passada. Quer ter orgulho de algo? Tenha orgulho da sua família na presença de Deus. Tenha orgulho da sua família na presença de Deus. Essas coisas são coisas as quais nós temos que nos orgulhar. Quer se orgulhar de algo? Se orgulhe da sua dependência de Deus. Eu dependo de Deus. E se o seu esforço, ele for no sentido de escolher as coisas de Deus e fugir da vaidade, você vai avançar, e vai avançar muito. Você vai não somente alcançar aquilo que talvez você tenha arquitetado e planejado e colocado como sonhos na sua vida, mas Deus vai lhe surpreender daquilo que Ele pode fazer na sua vida. Nós vivemos num mundo mergulhado na vaidade.
ninguém está isento dela. Nós temos que lutar contra a vaidade todos os dias da nossa vida, porque eu também entendo, assim como o poeta, que a vaidade é a fonte de todos os vícios. E eu arrisco dizer, talvez com uma falha teológica, porém eu arrisco dizer que a vaidade é a fonte de todos os pecados. De todos os pecados. Quer ser uma pessoa, ontem o Gui estava ministrando a respeito de santidade aqui para os jovens. Quer caminhar um caminho de santidade? Comece a trabalhar a questão da vaidade na sua vida. Veja, as suas atitudes são motivadas pelo quê? As suas decisões são motivadas pelo quê? O que motiva a sua vida? E se você começar a fazer esse filtro, você vai entender que muitas coisas podem ser retiradas da nossa vida, porque são coisas conduzidas pela vaidade, que muitas vezes domina a nossa alma. E essa luta é uma luta de todos, porém nós não lutamos sozinhos. Deus derrama sobre nós da sua graça e da sua misericórdia. Deus, Ele abre os olhos do nosso coração. O Espírito Santo de Deus nos dá a sensibilidade. Não somente para vencer a vaidade, mas para termos humildade, para reconhecer a soberania de Deus na nossa vida. E todos aqueles que fazem, alcançam o caminho e o propósito que Deus tem preparado. Você recebe essa palavra? Feche os seus olhos, por favor. Agora é você com Deus. Eu tenho ministrado, por direção de Deus, algumas palavras que talvez no seu entendimento sejam palavras duras, e pode ser até que sejam realmente palavras duras. Porém, sempre que nós recebemos uma palavra de confronto de Deus, é a oportunidade que nós temos do que? De mudar, porque Deus nos confronta, porque quer que a gente mude. E se Deus quer que a gente mude, Deus nos capacita. Então, se você aceita o confronto, Deus derrama sobre a sua vida desse poder, dessa capacitação. Meu irmão, o quanto você já não perdeu na sua vida por causa da sua vaidade? Veja bem, pessoas perdem emprego, perdem amigos, perdem a família, perdem o ambiente dentro da igreja, perdem seus líderes, perdem pastores. Sabe por quê? Por causa da vaidade. Da vaidade. Então, eu acho que é um momento de você tomar uma decisão, de falar assim, olha, eu não quero mais perder na vida por causa dessa vaidade que domina a minha alma. Eu não quero mais perder. Eu não quero mais ser subtraído pelo diabo, porque o diabo é especialista em vaidade. Foi por isso que ele caiu dos céus, com 1/3 dos anjos. Eu não quero mais ter a minha vida subtraída por causa dessa vaidade. Eu sei quem eu sou. E isso já é mais que o suficiente. Se você orar a Deus e permitir que essa palavra ela entre no seu coração e produza resultado, você vai receber de Deus algo especial nessa manhã. Mas talvez a vaidade esteja tão forte dentro do seu coração que nem essa palavra você recebe. Ah, não é isso, não creio desse jeito. Meu irmão, você está aqui. Você já está aqui. Por que você não fala assim, Senhor, se é o Senhor falando comigo, quebranta o meu coração. E você vai ver o que é o coração compungido, o que é o coração rasgado para Deus. E Deus sim vai fazer uma grande obra de transformação